E aí, gente, beleza? Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu tô aqui hoje, então, para falar um pouquinho com você sobre os processos de Deus, né? Sobre a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. Para isso, eu queria ler com vocês, então, Romanos 12, no versículo 2, que fala assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira parte, né, que a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo. O que é esse padrão? Lá em Efésios 2, a partir do versículo 1, especificamente no 2, fala um pouquinho desse mundo, né, do príncipe deste mundo, que é Satanás, e que antes nós estávamos seguindo os padrões desse mundo, no sentido de estar seguindo os nossos desejos, as nossas vontades, seguindo os padrões de corrupção, de maldade que existe no mundo, que a gente sabe. Então são essas coisas ruins que a gente não pode se amoldar, né, se conformar e continuar vivendo desse mesmo jeito. E algo mais prático da gente pensar é o que tem de diferente hoje, né, de nós que servimos ao Senhor, de alguém que não está servindo o Senhor. Será que a gente tem andado do mesmo jeito que o mundo tem andado lá fora, ou a gente tem percebido que nós estamos na contramão desse mundo? E na sequência então fala, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E essa palavra transformem-se, ela é utilizada somente 4 vezes, né, essa palavra no original. Em 2 evangelhos, onde fala da transfiguração de Jesus, que Jesus mudou, ele se transfigurou. Fala aqui em Romanos e fala lá em 2 Coríntios. E lá em 2 Coríntios, eu não vou abrir para não me estender muito aqui, mas você pode olhar depois. Fala também sobre essa transformação de mudança, no sentido de mudar quem nós somos, mudar para se parecer com o Senhor, para se parecer com aquilo que Ele nos criou para ser sem o pecado. E algo que eu percebo que tem mudado muito na minha vida, que tem me ajudado, é pedir e orar ao Senhor. É pedir ao Senhor como Ele vê aquela situação que aconteceu, que está acontecendo na nossa vida, como Ele enxerga a nós ou até as pessoas que nós temos contato no nosso dia, o nosso próximo que a gente tem que amar. E Ele vai nos mostrando e a gente vai dando abertura para a gente ser transformado. Porque às vezes a gente está tão cheio de nós mesmos, dos nossos achismos, do que a gente acha que está resolvido na nossa vida, que o jeito que a gente vê uma situação é o certo, e às vezes a gente não se deixa trabalhar, a gente não se transforma e não cresce, porque a gente não está dando liberdade para o Senhor. A gente não está se questionando em relação a essas coisas, porque eu, particularmente, eu cresci dentro desses padrões, e eu preciso hoje olhar para minha vida e perceber que talvez eu não tenha visão completa, talvez eu tenha uma visão distorcida das coisas de determinada área da minha vida ou até de mim mesma, das situações que aconteceram comigo. Isso também vai fazer com que a gente tenha mais facilidade de obedecer a palavra, porque vai sendo uma transformação do nosso coração para fora, não vai ser meramente uma regra que a gente vai cumprir e vai dar check, né? Ah, porque tem que ser misericordioso, porque tem que amar o nosso próximo, porque eu preciso ser generoso, e às vezes eu faço isso de uma forma muito mecânica, só porque eu tenho que ir lá fazer, mas o que tá no nosso coração? Né? O Senhor nunca pediu que a gente fizesse meramente as coisas só por fazer. Ele sempre quis o nosso coração. Se a gente vai olhar até para o Antigo Testamento, ele desejava estar com o povo de Israel. Ele desejava estar com as pessoas e ter o coração das pessoas. O Senhor quer o meu coração, quer o teu coração, porque Ele nos ama, Ele quer ter um relacionamento profundo com nós. E esse é um processo. Às vezes isso não vai acontecer de um dia para o outro. Tem coisas que talvez vão acontecer rápido, né, de imediato, mas tem coisas que não. Tem coisas que a gente vai precisar ir transformando a nossa mente dia após dia, para depois de um longo tempo ter um resultado, mas vale a pena. Vale a pena porque isso vai dar frutos bons na nossa vida e vai nos ajudar a obedecer a palavra. E a gente vai ser abençoado por Deus. E termina assim, então, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente não vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a gente não se deixar ser transformado,
se a gente não deixar o Senhor nos mostrar como que a gente deve enxergar as coisas. A gente vê como uma condição para que sejam capazes. Então, se a gente se deixar ser transformado, renovando a nossa mente, né, nos deixando ser moldados pelo Senhor, daí sim, a gente vai ser capaz de experimentar a vontade dele para a nossa vida. E eu queria ainda finalizar ressaltando aqui, né, que a boa e agradável, perfeita vontade de Deus muitas vezes não vai ser bom e agradável para nossa carne, para o nosso eu. Ela é boa e agrada ao Senhor. E isso faz toda a diferença. Eu vejo que tem umas pessoas que às vezes se perdem nisso e olham para situações, porque se tá me causando alguma dor, se tá sendo ruim para mim, se tá me tirando da minha zona de conforto, parece que não é da vontade de Deus, né? Porque isso não é da vontade de Deus e na verdade, o Senhor, ele vê mais profundo, ele vê que nós iremos crescer com aquelas situações. Então, sim, vai ser bom. Não vai ser bom, talvez, no momento que a gente estiver passando, porque ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de estar numa situação ruim, muitas vezes. Mas depois que a gente passar por esse processo, a gente vai ver que é bom, sim, que agrada, sim, ao Senhor, porque nós vamos estar mais maduros. E nós mesmos vamos lidar melhor com as coisas e nós vamos ser abençoados por isso, conseguindo entender, né, melhor quem Deus é, como Ele age na nossa vida, entendendo as verdades dele para se cumprir as promessas dele. Então que você seja encorajado, né, através desse vídeo, que se você está passando também por algum processo, assim como eu estou passando, assim como a maioria das pessoas, né, o tempo inteiro está passando por algum processo e glória a Deus por isso. Mas que se está te causando alguma dor, se está te causando algum desconforto, algum sofrimento, que a gente possa confiar no Senhor, porque Ele enxerga além. A nossa visão é completamente limitada. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã na minha vida, não sei o que vai acontecer hoje à noite, não sei se eu vou conseguir cumprir com as tarefas que eu coloquei na minha agenda, se vai acontecer algum imprevisto, eu não sei, mas o Senhor sabe e eu confio na soberania dEle. Eu confio na bondade dEle, eu conheço o amor do Senhor, eu sei que Ele me ama, essa é uma verdade da palavra. E se eu estou nele, Ele cuida de mim. Eu consigo confiar e descansar nele, sabendo que Ele está cuidando e abrindo os olhos do meu coração, né? Abrindo o meu coração para deixar Ele mostrar, né? E que Ele me ama em todo momento e que os processos, na verdade, também não agrada ao Senhor o sofrimento, né? A palavra fala que Ele não se agrada no sofrimento dos ímpios, quanto mais nós que somos agora filhos, herdeiros das promessas, co-herdeiros com Cristo. Então, mas Ele permite para que a gente cresça, para que seja melhor, a longo prazo vai ser melhor assim. Depois que a gente passar pelo processo, a gente vai ver que vai ter sido muito bom. E a gente vai conseguir agradecer de coração inteiro, né? Entendendo, porque às vezes a gente está no processo e também não entende. Mas que haja desde agora, desde o início dessa transformação, desde o momento que você está vendo esse vídeo e percebendo, nossa, realmente eu preciso pedir para o Senhor, porque eu não tenho pedido isso. Mas eu sou grata pelo Senhor. Porque Ele está fazendo isso, porque Ele está colocando essa palavra no meu coração para me trazer para você crescer, para Ele abençoar a sua vida. E em tudo, com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. Que esse vídeo tenha te abençoado. Se você lembrou de alguém que talvez vai confortar ele receber esse vídeo, não esquece de enviar, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. E eu espero que você tenha um restinho de semana abençoado. E até o próximo vídeo. Um beijo!